Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E hoje quero trazer para vocês esse bolo de cenoura quadriculado, gente, super fácil de fazer. Fica um visual super diferente, fica lindo, perfeito para você fazer em casa. A criançada vai adorar. Gente, não tem dificuldade, apenas uma massa. A gente vai fazer essa lindeza aqui. Então, ó, não perde tempo. Já começa compartilhando esse vídeo. Já clica no curtir para você deixar essa lindeza salva aí para você fazer aí na sua casa, tá? Então, olha só. Aqui nós vamos começar preparando a massa do nosso bolo, tá? Então, olha só. No liquidificador, 4 ovos em temperatura ambiente sempre. Vou acrescentar aqui 200 ml de óleo, junto com o óleo, 1 xícara de açúcar. As minhas medidas de xícara são sempre de 240 ml, tá? E aí vou acrescentar aqui, gente, aqui eu coloquei 2 cenouras médias, tá? Aqui tem em torno de 220 gramas de cenoura. Vou colocar essa mistura aqui toda no liquidificador para bater. Aqui, gente, nós vamos bater por cerca de 3 a 4 minutinhos, tá? Até a cenoura aqui se misturar completamente nessa massa e já vai dando uma cor toda linda do bolo de cenoura. Feito isso, vamos colocar essa mistura toda aqui numa bacia. Você pode fazer essa massa toda no liquidificador também, mas preparando assim na bacia acaba ficando mais fácil, tá? E aí, olha só, vou colocar aqui 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Se você quiser usar a farinha de trigo com fermento, é só você não colocar a quantidade de fermento que eu vou colocar aqui no final. E aí depois você vai ver a continuidade dessa massa aqui com uma dica bem bacana. Você vai economizar com apenas uma massa, fazer 2 bolos, tá? Então aqui, olha só, vou misturar aqui apenas com fouet, tá? Pode ser uma colher de pau também. Misturou tudo aqui muito bem. Você vai acrescentar aqui 1 colher e meia de fermento em pó, tá? Lembrando que se você já for usar farinha com fermento, essa parte final aqui você não precisa acrescentar o fermento, tá? Então, olha só, colocou o fermento aqui, é só você misturar aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Se quiser fazer uma massa só de cenoura, já pega essa dica aqui que é perfeita. Esse bolo, gente, fica tão fofinho. Feito isso, ó, misturei o fermento aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho uma forma aqui, a medida dessa forma é de 20 por 10 de altura. Vou colocar, gente, metade da nossa massa aqui na forma, tá? Olha só, coloquei apenas metade. E a outra metade da massa, eu vou colocar 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu não costumo usar achocolatado, tá? Coloco 3 colheres de sopa aqui de chocolate em pó. E aí é só misturar aqui com o auxílio aqui da colher, do fouet. Mistura super fácil aqui o chocolate. E aí vou colocar o restante dessa massa aqui em outra forma, que também tem a medida de 20 por 10. Elas estão apenas com papel manteiga no fundo, olha só. E aí vou levar para assar, forno pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutinhos, ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos preparar agora o recheio e a cobertura do bolo, tá? Então, olha só, aqui numa panela eu tô colocando 1 lata de leite condensado. Junto com esse leite condensado eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite e vamos acrescentar aqui 1 colher e meia de amido de milho e vamos acrescentar aqui também 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Feito isso, eu vou misturar muito bem aqui esse leite condensado, chocolate em pó, o amido de milho e o creme de leite. Isso vai garantir que o teu creme fique sempre bem lisinho, maravilhoso. E ó, esse recheio aqui você pode usar para fazer bolo de pote, copo da felicidade, para rechear suas tortas também. Uma dica bacana, tá? Feito isso, vou acrescentar aqui, gente, 100 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, 500 ml de leite e é só isso. Nós vamos cozinhar de fogo médio para baixo. Aqui você vai mexendo sempre ou com fouet ou com o auxílio aqui de uma colher de pau ou uma espátula, tá? Sempre de fogo médio para baixo, não pode parar de mexer. Você vai cozinhar até atingir esse ponto aqui, olha só. Fica um recheio bem cremoso, maravilhoso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo, vou cobrir aqui com plástico filme, tá? E vou esperar esfriar completamente antes da gente colocar no bolo. Enquanto isso, o meu bolo já tá assadinho, já tá pronto. E aí, olha só, as massas aqui já estão prontinhas, já estão frias. Eu fatiei elas apenas ao meio, tá?
E aí coloquei aqui uma camada da massa de cenoura e uma camada da massa de chocolate. E aí pra gente montar o nosso quadriculado, gente, eu vou cortando dessa forma aqui, ó. Sempre dando espaço aqui de um dedo da massa, tá? Da borda. E aí, se você preferir fazer aqui um guia com papelzinho pra cortar certinho as camadas, pode também, tá? Então aqui eu vou cortando aqui, sempre dando esse espaço, porque depois nós vamos intercalar um disco de massa de cenoura, um disco de massa de chocolate, e é super fácil de fazer, não tem problema se essa massa quebrar, tá? Não precisa ter medo, não deu errado a sua massa, porque depois nós vamos montar isso aqui na forma, vai levar para gelar e vai ficar uma massa de chocolate com uma massa de cenoura, com essa cobertura e esse recheio, junta tudo isso e vai ficar uma lindeza deliciosa, tá? Então olha só, fatiei aqui todo o bolo de cenoura. Vou fatiar aqui também todo o bolo de chocolate da mesma forma, tá? Procurando manter sempre a mesma espessura aqui entre os disquinhos que você vai cortar. E lembrando que se quebrar a massinha não tem problema, tá? Aqui eu já coloquei aqui a nossa massa de cenoura no fundo da forma. Vou retirar, gente, o segundo disquinho aqui, olha só. Vou manter aqui a lateral. O segundo disquinho aqui eu vou retirar, não tem problema se quebrar. Essa massinha que você tá tirando, você vai reservar porque nós vamos colocar na outra camada, tá? Então, olha só, vou montando aqui dessa forma. Retirei um disquinho da massa de cenoura, coloco no lugar aqui um disquinho da massa de chocolate, tá? Vou fazer isso aqui, gente, na volta toda e vai ficar dessa forma aqui, olha só. E aí, o nosso recheio aqui já está pronto, já está frio. E entre as camadas aqui, olha só, eu vou colocando aqui o nosso recheio de chocolate, tá? Colocou o recheio todo aqui entre as camadinhas, você vai regar o seu bolo com uma caldinha de leite condensado e água. Pode ser a caldinha que você quiser, fica perfeito. Aqui eu sempre uso a caldinha de leite condensado e água ou a caldinha de água com açúcar e cravo, que também dá um sabor todo gostoso nesse bolo. Então lembrando, olha só, sempre coloca bastante recheio entre as camadinhas aqui. Nós não vamos colocar recheio por cima, porque nas camadinhas laterais aqui já tem bastante recheio, tá? Feito isso, a segunda camada que você vai fazer, olha só, a primeira nós começamos com o bolo de cenoura, a segunda camada você vai começar ela com o bolo de chocolate e assim sucessivamente, até você completar aí as 4 camadas de bolo. Olha só, eu finalizo sempre aqui com uma caldinha, tá? Que é sempre a nossa caldinha de leite condensado e água. Vou cobrir aqui com o plástico filme que ficou nas laterais e vou levar esse bolo para gelar por aproximadamente 2 horinhas, tá, gente? 2 horas de geladeira é suficiente. Esse recheio que nós fizemos, eu reservei um pouquinho para colocar na cobertura, só pra gente dar um granulado aqui, dá um charme no bolo e ficar todo perfeito, tá? Então, olha só, coloco aqui em cima, eu vou passando aqui com a ajuda da espátula. Tem recheio também para as laterais e aí só você jogar chocolate granulado aqui. Prova esse bolo, depois você volta aqui e me conta. E ó, já gostou? Então já começa a compartilhar, tá? E aí, nosso bolo prontinho, na hora de cortar, fica essa surpresa linda, esse visual bonito. Você pode fazer numa massa branca também, uma massa de chocolate. Pode fazer com uma massa de morango na massa branca também, que dá um destaque bem bacana. E se você já gostou desse vídeo, não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações que o nosso canal tá cheio de delícias para vocês, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!